Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula número 36, hoje é quarta-feira, dia 29 de julho, quase acabando aí o mês de julho, tá? Espero que vocês estejam aí tranquilos em casa, aqui em casa também tá tudo bem, felizmente. Pessoal, nós vamos lá para o nosso livro de gramática na página 86. Aqui no meinho da página 86 você tem aqui sujeito e predicado, tá? Então hoje nós vamos começar a ver esses dois termos da oração. Então, sempre quando você tem uma oração, você vai ter sujeito e predicado. Espera aí, sempre? Não, quase sempre, tá? Às vezes o sujeito não aparece, ou dependendo do verbo, o sujeito não existe. Normalmente, em grande parte das orações, nós vamos ter uma parte que é o sujeito e uma parte que é o predicado. O sujeito, pessoal, é aquela parte da oração que responde a pergunta quem é que, tá? Você faz essa pergunta para o verbo e a resposta que você encontra vai ser o sujeito. Então, por exemplo, a criança brinca todo dia. Qual que é o verbo? Brinca. Aí você faz a pergunta para ela assim: quem é que brinca? A criança. Então, essa parte aqui da oração que responde a pergunta quem é que, chama-se sujeito, tá? Então, sujeito é a parte da oração que responde a pergunta quem é que você faz para o verbo. Não mude a pergunta, tá? Mesmo você sabendo que o sujeito não é uma pessoa, mesmo você sabendo que pode ser assim, o gatinho, a porta, a caneta, não mude a pergunta, tá? Deixe sempre a pergunta quem é que, porque essa pergunta você vai fazer só na sua cabeça, então não tem problema, tá? Quem é que para o verbo e a resposta é o sujeito. E o predicado vai ser o que então? O que sobrar do sujeito. O que sobra, né? Vamos colocar aqui entre aspas, né? Para não ficar muito triste, tadinho, é uma sobra, né? O que sobra do sujeito. Então, em todas as orações, você vai ter, então, uma parte que é sujeito e uma parte que é predicado. Vamos ver como é que o livro explica tudo isso? Então, olha lá. Sujeito e predicado. Observe esta oração. Professores de diferentes turmas se encontraram na sala de reuniões. Nela é feita uma declaração. Se encontraram na sala de reuniões a respeito de alguém, a respeito de alguma coisa. Professores de diferentes turmas. Veja outros exemplos. O passista caiu no samba. O passista é alguém. Caiu no samba é a declaração que eu fiz sobre esse alguém. Meu caderno de matemática acabou. Meu caderno de matemática é alguma coisa. Acabou é a declaração que eu fiz sobre essa coisa. Então, as orações se constroem em torno de dois termos essenciais. O sujeito é o termo que informa de quem ou de que se fala. Isto é, o termo a respeito do qual se faz uma declaração. Então, quando eu pergunto quem é que, eu estou procurando aqui quem que foi o autor da ação. Quem é que praticou a ação, tá? Predicado, o termo que apresenta informações ou opiniões sobre o sujeito, ou seja, tudo aquilo que eu disse do sujeito. Ou seja, aqui você vai ter o verbo com a informação sobre o sujeito, tá? Então eu tenho aqui assim, ó, exemplos de sujeito da frase anterior lá. O passista, meu caderno de matemática. E exemplos de predicado, caiu no samba e acabou, tá? Então isso não tem segredo, é muito fácil. Com a resolução dos exercícios, a correção dos exercícios, vocês vão com certeza aprender isso facilmente, tá? Exercício 16. Então, pega lá seu caderno, coloca lá no seu caderno, página 86, exercício 16, coloca a data de hoje, que nós vamos fazer juntos uma série de exercícios sobre sujeito e predicado. Então, olha, o aluno, para poder saber qual é o sujeito e predicado, primeiro ele tem que saber qual é o verbo, tá? Tem que saber identificar lá na frase, lá na oração, qual palavrinha que é o verbo. Mas isso não é dificuldade, isso vocês já sabem, porque o verbo, como é que a gente sabe se uma palavra é verbo? O verbo, ele termina lá no dicionário em ar, ir ou or, tá? Então essa é uma pista.
Você pensa no verbo no infinitivo, isso aqui quer dizer infinitivo, tá? Infinitivo. Você olha para a palavra e pensa assim, será que ela tem infinitivo? Se ela tiver infinitivo, ela é verbo, tá bom? O verbo pode ser conjugado. O que quer dizer pode ser conjugado? Quando eu falo assim, ó, eu estudo, eu estou conjugando esse verbo na primeira pessoa do singular e no presente. Então veja, ele tem aqui uma pessoa e ele tem um tempo, tá bom? E o verbo ele vai dar a ideia de ação, de estado ou fenômeno da natureza. Então, se você olhar para a palavra, tá? Se você quiser anotar isso no cantinho do caderno, sempre é legal para não esquecer, tá? Identifica bem bonitinho aí com as suas 300 canetas coloridas que você tem, quais são as pistas para identificar um verbo, tá? Você olha para ele e vê se ele tem para a palavra, né? Você tem uma palavra lá na frase, né? E daí você não sabe se essa palavra é verbo ou não. Aí você tenta colocar essa palavra no infinitivo. O que quer dizer? Tenta deixá-la com o final ar, er, ir ou or. Se você conseguir, é porque ela é verbo. O verbo pode ser conjugado. Tenta colocar essa palavra no presente, no passado ou no futuro. Tenta colocar também em primeira pessoa, segunda, terceira. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. E veja se essa palavra dá ideia de ação. O que é ação? Tudo aquilo que a gente faz. Falar, escrever, conversar, escovar dente, almoçar, brigar, jantar, assistir TV, tá? Todas essas são ações. Estado. Estado é o jeito que as coisas estão. A caneta está acabando. Então, está é verbo porque é o jeito que ela está. Fenômenos da natureza são aqueles que a gente não consegue explicar, vamos dizer assim. Chover, nevar, relampejar, trovejar. Certinho? Então, vamos lá. Coloca lá no seu caderno, então, a data de hoje, 29, né? E coloca lá a página 86 e o exercício é número 16. Vamos lá. Transcreva as frases a seguir, sublinhando os verbos ou locuções verbais. Depois encontre o sujeito e o predicado das orações. Veja o modelo. Natação ajuda o crescimento saudável. Sujeito. O que ajuda o crescimento saudável? Natação. Predicado. Predicado faz o quê? Ajuda o crescimento saudável. Então, olha, a tarefa de vocês é pegar essas frases de A até H. Aí você copia lá no caderno, tá? Vamos fazer desse jeito assim que fica super fácil, ó. As bananas vão amadurecer logo. Não. Eu vou apagar aqui para ficar de fora a fora. Tenham paciência um minutinho que vai ficar mais organizado se eu usar o quadro todo. Lembrando que o meu quadro aqui ele é meio problemático, coitadinho. Ele ainda não foi fixado na parede. Ele corre o risco de qualquer dia se suicidar e cair. E vai ser muito engraçado se ele cair. Então vamos fazer de novo aqui. O exercício é 16. Vai ficar mais organizado e mais bonitinho. As bananas vão amadurecer logo. Isso. Agora, você vai pegar uma caneta colorida e vai circular o verbo. Então aqui a gente já começa com um exemplo de uma locução verbal. Você tem dois verbos juntos aqui, ó. Circula aqui e coloca aqui que esse daqui é o V. V de verbo, você não vai esquecer, tá bom? Aí você faz a pergunta. Eu vou escrever só na primeira, porque nas outras você vai fazer essa pergunta na sua cabeça. Então olha lá. Quem é que vão amadurecer logo? A resposta vai ser o quê? As bananas. Você coloca um colchete abrindo aqui, um colchete fechando ali, e aqui você escreve então que essa parte é o sujeito.
O que sobrou do sujeito, inclusive o verbo, até o ponto final, vai ser o predicado. Eu vou escrever o primeiro bonitinho assim para não ter confusão, tá? Então, sujeito e predicado. Então, em todas elas nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Nós vamos circular o verbo, escrever em cima do verbo quem é que. Aí a resposta para quem é esse quem é que vai ser o sujeito e o que sobrou do sujeito, inclusive o verbo. O verbo tem que estar dentro do predicado. O que sobrou aqui vai ser o predicado. Isso vai ser feito com todas essas frases aí, tá? Então a frase B agora. Helena comprou um livro interessante. Helena comprou um livro interessante. Tá? E já vou deixar aqui a letrinha C pronta também. A ventania derrubou a árvore. A ventania derrubou a árvore. E também já dá para deixar pronta a letrinha D. Lineu vai encontrar um novo amigo. Lineu vai encontrar um novo amigo. Então vamos lá agora. Então você pega lá seu material, tá? E vamos lá. Primeira parte, você tem que achar qual dessas palavras é verbo. Qual dessas palavras é verbo? Helena comprou um livro interessante. Qual dessas palavras tem infinitivo? Qual dessas palavras pode ser conjugada? Qual dessas palavras dá uma ideia de estado ou de ação? No caso aqui nós temos uma palavra que dá a ideia de ação, comprar. Você vai lá comprar. Então comprar está no infinitivo. Comprou aqui dá a ideia de tempo passado. Então a palavra que é verbo aqui nesta oração é o comprou. Então você circula. Escreve em cima que é verbo. Agora a perguntinha você pode fazer na sua cabeça, tá? Então pergunta lá na sua cabecinha assim. Quem é que comprou um livro interessante? Qual que é a resposta? Helena, tá? Então Helena aqui vai ser o sujeito. E o que sobrou do sujeito? Aqui você abre o colchete, fecha o colchete aqui e escreve que tudo isso é o predicado. Fácil, não? Não tem erro, tá bom? Então, repetindo. Achou o verbo. Então, você não pode errar na hora de achar o verbo. O aluno distraído que achar, por exemplo, que interessante é o verbo, ele vai falar assim, ó. Quem é que é interessante? Ele vai achar a resposta livro e ele vai errar. Interessante aqui não é verbo, interessante é um adjetivo, está dando uma característica para livro. O verbo é comprou. Eu já falei por que que é verbo. Porque ele tem infinitivo, o infinitivo de comprou é comprar. Porque ele dá a ideia de ação, ir lá comprar alguma coisa. E terceiro, ele indica um tempo. Quando eu falo comprou, eu sei que é alguma coisa no passado, tá? As outras palavras aqui não têm essas características, certo? Então elas não são verbos. Letrinha C. A ventania derrubou a árvore. 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas. Qual dessas 5 palavrinhas é um verbo? Ventania, derrubou, árvore. Essas duas aqui não são, né, pessoal? Essa aqui todo mundo sabe que é artigo, tá? Ventania é um substantivo, árvore é um substantivo. Olha a pista, ó. Você nunca vai ter um verbo acompanhado de um artigo. Olha aqui, ó. Aqui você tem um artigo, essa palavra aqui não é verbo. Aqui você tem um artigo, a palavra da frente não é verbo. Aqui também, a palavra da frente não é verbo. A palavra da frente não é verbo. Então, o verbo nunca vai ser precedido de um artigo. Ele nunca vai ter antes dele um artigo. Então, o verbo aqui é derrubou. Por quê? Porque ele tem o infinitivo derrubar, porque ele dá a ideia de ação e porque ele mostra um tempo passado, que foi ontem que aconteceu. Aí você circula,
o verbo. Pode até escrever um Vzinho já, que agora você já sabe que esse V é de verbo. Lá na sua cabecinha você faz a pergunta. Quem é que derrubou a árvore? Qual é a resposta para quem é que derrubou a árvore? A ventania. Foi o João, foi o Pedro, foi o lenhador, foi o homem? Não, foi a ventania. Ó, detalhe, hein? Uma coisa importante que vai ajudar vocês. Se esse verbo está no plural, é porque o sujeito está no plural também, tá? Então, quem é que vão? A resposta só pode ser uma palavrinha no plural. Por quê? Porque vão está no plural. Quem é que comprou? A resposta só pode ser uma palavrinha no singular. Por quê? Porque o verbo está no singular. A resposta aqui é Helena. Quem é que derrubou a árvore? A ventania. Se fosse os lenhadores, por exemplo, seria o quê? Os lenhadores derrubaram a árvore, tá? Então você teria um verbo aqui no plural. Então, você fez a pergunta, quem é que derrubou a árvore? Você achou o sujeito. E o que sobrou? Isso daqui até aqui. O que sobrou é o predicado. Sem estresse, sem problema. Quem é que derrubou a árvore? A ventania. A ventania é sujeito, o que sobrou é predicado. Não pode deixar o verbo de fora. O verbo faz parte aqui desse colchete. Não vai deixar o verbo abandonado não, coitadinho, ele tem que estar aqui junto, tá? Ele faz parte ali, precisa de companhia. Linneu vai encontrar um novo amigo. De novo, nós temos uma locução verbal, ó. Vai encontrar, você tem dois verbos juntos, um verbo forte que é o encontrar, um verbo fraco que é o vai, isso chama-se locução verbal. Então, o encontrar está se apoiando no verbo vai, tá? Vai encontrar. Agora, lá na sua cabeça, pensando com todos os seus neurônios, quem é que vai encontrar um novo amigo? O Linneu. Então, você coloca aqui que vai encontrar é o verbo, que Linneu é o sujeito e depois do sujeito você abre outro colchete, fecha o colchete aqui e vai escrever que esse pedaço aqui é o predicado. Sem problemas? Olha, por coincidência, esses sujeitos todos estão no começo da oração, então, mas é coincidência. Então, todas essas daqui têm a mesma receita até agora. Você tem o sujeito mais o predicado, o sujeito mais o predicado, sujeito mais o predicado, sujeito mais o predicado. Aí o aluno distraído vai achar que sempre o sujeito é a primeira palavrinha da frase. Não, o sujeito ele pode estar em qualquer lugar da oração, quer ver? Eu posso começar a frase aqui, falar assim, olha, vão amadurecer logo as bananas. Tá? Posso, ninguém pede, está correto eu falar, vão amadurecer logo as bananas. Eu posso falar assim, comprou um livro interessante? A Helena, eu posso até colocar um artigo aqui para dar uma ajeitadinha, mas eu posso começar a frase por aqui. Derrubou a árvore a ventania. E eu posso também falar, vai encontrar um novo amigo? O Linneu. Então, veja, o sujeito pode estar no começo, ele pode aparecer também no meio, ou ele pode aparecer no final da oração. Aqui, por coincidência, todos os sujeitos estão no começo da oração. Nós temos ainda as frases E, F, G e H. Então, vamos lá. Deu tempo de copiar, ninguém vai ficar bravo comigo porque eu não deixei copiar. E, F, G e H. Então você copia aí no seu caderno, usa aí uma caneta colorida para você destacar aí qual parte é o sujeito, qual parte é o predicado. Lembrando, não pode errar na hora de identificar o verbo. Tem que saber qual palavrinha aí é o verbo. A, B, C, D, E. Luciana quer este vestido. Então já vai pensando. Qual é o verbo?
Os avós sentiram saudade. Os avós sentiram saudade. Este cabide está quebrado. E a sua amizade é importante para Jeremias. A sua amizade é importante para Jeremias. Então vamos lá. Bem bonito aí no caderno, nós vamos achar o verbo. Depois você vai fazer a pergunta na sua cabeça. Quem é que? Encontrar o sujeito e o que sobrou é o predicado. Então vamos lá. Luciana quer este vestido. 4 palavrinhas. 1, 2, 3, 4. Qual dessas 4 palavrinhas eu consigo conjugar? Assim, ó, eu, tu, ele, nós, vós, ele. Tá? Luciana, eu posso fazer isso? Eu, Luciana, tu, Luciana? Não. Este, eu, este, tu, este, ele, este? Não. Eu vestido, tu vestido, ele vestido? Não, existe o verbo vestir-se, mas aqui é vestido. Quer eu consigo, então eu quero, tu queres, ele quer. Então quer é o nosso verbo. Aí você faz lá na sua pergunta, vou escrever a pergunta aqui de novo para não esquecer. Quem é que você faz essa pergunta para o verbo? O que você achar de resposta vai ser o sujeito. Marca aí no cantinho do caderno para você não esquecer. Faz a pergunta para o verbo, o que sobrar, perdão, a resposta para essa pergunta vai ser o sujeito e o que sobrar é o predicado. Quem é que quer este vestido? Luciana. Então, Luciana vai ser o quê? Sujeito. O que sobrou depois do sujeito? Quer este vestido. Isso aqui, então, é o predicado. Então, ó, Luciana aqui é quem fez, né? Quem que praticou a ação. O predicado aqui é o que ela fez, a informação que está sendo falada sobre a Luciana. E aqui, quem fez essa informação. Então, o sujeito mostra quem fez a informação do verbo e o predicado mostra o que foi feito. Os avós sentiram saudade. Qual dessas 4 palavras é verbo? Aluno distraído vai achar que saudade é verbo? Não, né, pessoal? Saudade não é verbo, é substantivo. Avós é verbo? Não. Por quê? Porque tem um artigo antes, ó. Aqui tem um pronome demonstrativo, também não, essa palavra também não pode ser verbo, essa palavra não pode ser verbo. Então, sentiram é o verbo. Aí você escreve aqui, V de verbo. Faz a pergunta na sua cabeça. Quem é que sentiram saudade? Aqui você tem uma pista já, ó. Se é sentiram, se é plural, é porque o sujeito também vai ser plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Então, os avós sentiram saudade. Aqui, ó. Sentiram saudade é o predicado. Certinho? Este cabide está quebrado. Às vezes tem aluno distraído que esquece que está é verbo. Principalmente porque, às vezes, o aluno esquece que essa palavrinha aqui é está e acaba lendo como esta. Esta, pessoal, é pronome demonstrativo. Então, ó, é esta caneta. Eu estou mostrando qual essa caneta que é. Agora, está é totalmente diferente. Está é estar. Eu estou, tu estás, ele está. A cama está arrumada. O cachorro está descansando. Aquela menina está dormindo. Então, está mostrando um estado. Está de estar. Está de estar. Quem é que está quebrado? Este cabide. Então, você circula o verbo, escreve que é verbo, faz a pergunta na sua cabeça. Quem é que está quebrado? O verbo está no singular, o sujeito também está no singular. O que sobrou daqui até aqui
vai ser o quê? Predicado, tá? Este cabide está quebrado. Letrinha H. Aluno distraído vai achar que o sujeito é Jeremias. Porque aluno distraído acha que o nome próprio sempre vai ser o sujeito. Será que é verdade? Vamos ver. A sua amizade é importante para Jeremias. Qual dessas palavras que é o verbo? O verbo é. Tá? Que verbo que é o é? Verbo ser, tá? Um dos verbos que a gente mais usa. Ele é meu amigo, a caneta é bonita, a lição é difícil, tá? Então um dos verbos que a gente mais usa no nosso dia a dia é o é. E às vezes o aluno acaba se esquecendo que é verbo ser, tá? Aí você faz lá na sua cabeça. Quem é que é importante para Jeremias? A sua amizade. Sujeito e o que sobrou aqui, ó. Predicado. Certinho? Então, olha, aqui também todas elas estão com a mesma receita, estão com a mesma estrutura, estão com o mesmo jeito. Todas elas estão começando por um sujeito. Todas elas têm aqui na sequência um verbo. E depois todas elas têm na sequência um complemento para esse verbo, um acréscimo, mais uma informação. Poderia estar ao contrário? Poderia. Quer este vestido a Luciana, sentiram saudade os avós, está quebrado este cabide. É importante para Jeremias a sua amizade. Olha como é fácil colocar aqui, ó. É importante para Jeremias a sua amizade. Não é muito comum essa frase. Então o sujeito poderia estar no final da oração. Certo? Então vamos lá. Para lembrar. Observe que para encontrar o sujeito e o predicado das orações, fizemos as perguntas. O que, quem, seguidas do verbo da oração para achar o sujeito. Fez o que? O que se diz sobre ele? O que houve com ele para achar o predicado? Em outras palavras, é a mesma coisa, tá? Você circula o verbo, você tem que começar pelo verbo. Pergunta para o verbo quem é que, a resposta vai ser o sujeito. Exercício 17, dá para fazer aqui no cantinho também, ó. Exercício 17 está perguntando assim: os sujeitos dessas frases estão no singular ou no plural? Algumas estão no plural e outras estão no singular. Veja lá. Helena comprou um livro interessante, está no singular. A ventania derrubou a árvore. Perdão, olha. Observe suas respostas aos itens A e F. Então está perguntando somente da letrinha A e somente da letrinha F. Da letrinha A as bananas estão no plural e da letrinha F os avós também. Então no exercício 17, plural, tá? 18. Os substantivos desses sujeitos estão acompanhados por quais artigos definidos? E eles estão no singular ou no plural? Então volta lá na letrinha A. As bananas vão amadurecer logo. O que está acompanhando? O artigo as. Ele está no singular ou no plural? Está no plural. Então 18. Então artigo. Quais são os artigos que acompanham? As. E depois na letrinha F. Os avós sentiram saudade. Qual é o artigo que acompanha? Os, a segunda parte, eles estão no singular ou estão no plural? Plural. Então, a pergunta: o sujeito está acompanhado por qual artigo? Pelo artigo as e pelo artigo os. Esses artigos estão no singular ou no plural? No plural. 19. Vai dar uma lição de casa muito boa, hein? Essa parte aqui dá para passar umas 30 orações para você achar qual é o verbo, tá? E depois fazer desse jeitinho assim, ó. O verbo, usar colchetes para separar o sujeito e usar colchetes para separar o predicado. O nome desse sinal aqui, pessoal, é da matemática, tá? O português emprestou da matemática e se chama colchete. É diferente da chave.
Tá? A chave é outra coisa. Então aqui, colchete. Então quando você encontrar na lição de casa, o título do exercício vai ser assim, ó. Nas frases abaixo você deverá circular o verbo.